Senhoras e senhores, mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende da hora que você tá vendo. Depende da hora que você tá vendo. É boa madrugada também. Talvez, depende. Madrugada é um bom momento também pra se desenvolver, a gente pode falar nesse sentido, né? É com muito prazer que a gente começa mais um Elo Talk, dessa vez com o nosso querido Vitor Rui, ex-aluno nosso e grande baita empreendedor do Espírito Santo e do sudeste do país. Na verdade, é aluno nosso, né? A gente não tem justo. ex-alunos, né? Boa observação. justo, Boa boa observação. Porque são alunos, toda vez que você exclui já era, né? Perfeito. Exatamente. Não é ex-mulher, é a primeira esposa, né? É a segunda esposa. Um de nossos alunos, isso aí. E o Vitor realmente ele é aluno nosso, porque eu sempre falo que a relação de professor e aluno é quando há uma troca, né? E aí você, ao trocar, o aluno se faz mestre, né? Perfeito. Porque ele vai aprendendo e vai também ensinando. E se tem uma coisa que eu tenho muita felicidade é ver os meus alunos se despontarem em projetos. E eu conheci o Vitor há uns 5 anos atrás. 2018. 4 anos atrás. E estava engatinhando em alguns projetos. Sim. Hoje, quando eu te olho e vejo onde você chegou, né, e o caminho que você tem pela frente, eu falo, caramba, que coisa incrível, né, acompanhar essa prosperidade. Então, me falam, as pessoas querem saber quem é o Vitor Rui, o que ele faz, sua formação. Da onde que veio. Da metrópole que veio. Nossa. Não é nem metrópole, é uma megalópole. Megalópole. Eu hoje estou em Pinheiros, né? Mas eu nasci em Aracruz, né? Espírito Santo, sempre Espírito Santo. Nasci em Aracruz. Morei em Ribeirão do Meio, que pouca gente conhece, é perto de Guaraná, até os 3 anos de idade. É perto de Meia-Noite, Cala a Boca ali? Não? Tipo isso. Não, desengano, né? Desengano. E desengano é Linhares, tá? Já Desengano, tá lá. você tá em Guaraná, que é Aracruz, você andou 10 quilômetros, você tá em Desengano, que é Linhares. Olha isso. Mas morar num lugar que chama Desengano. Desenganense. Não sei lá o que é. E aí, vivi no campo, né? Trabalhando na agricultura familiar mesmo, com meus pais. Meus pais até hoje estão na mesma propriedade lá há 30 e tantos anos. E aí eu vivi lá com eles, depois mudei o distrito com 3 anos, fui morar em Jacopemba, que é outra metrópole, né? Eu morava... Cris Malovini. E eu não morava em Jacopemba, não. Eu morava no interiorzão mesmo, 8 quilômetros da 101. Aí vivi lá até os 20 anos, que foi quando eu recebi um convite para... recém saindo da faculdade de administração, recebi um convite para trabalhar numa empresa de compra e venda de fruta, de mamão, em Linhares. E aí foi onde eu comecei toda a minha carreira profissional. Envolvendo a parte de gestão. E aí depois a gente montou uma indústria, eu tive que me mudar para São Mateus, né, um packing house, uma indústria de mamão, para beneficiar, você conhece o processo, e de lá a gente começou a crescer muito, e aí problemas vão aparecendo com gestão de pessoas e tudo, foi quando eu conheci o coach. Em 2017 eu comecei a fazer coach. Legal. Aí até que teve até com a Eliane de Linhares. E aí ela foi e falou, cara... Eliane Comério? Não, é Eliane, acho que o sobrenome dela é da Dalto, acho. Ah, sim. Ou é Pedrone? Sim. Ou é da Dalto Pedrone, uma coisa assim. Ela... Hoje eles moram nos Estados Unidos, cara. Estão bem pra caramba. Ela e o marido. O esposo dela é o Júnior. Júnior Gonçalves. Sim. Ele é consultor de empresa. Sim. E são 2 pessoas espetaculares também na vida deles. Eles vão até ter o segundo filho agora, americano. Sim. Estão morando lá, eu acompanho eles de vez em quando, a gente troca uma ideia. E aí chegou um ponto que ela virou e falou, cara, não tem mais o que evoluir com você aqui no coach. Você precisa agora para PNL. E aí, por coincidência, foi quando, uma semana depois, você fez um workshop em Pinheiros. Que aí foi quando a gente se conheceu lá. E aí, a gente fez o curso. E daí foi. Me ajudou, assim, absurdamente, né? Em questão de objetivo, de processo,
gestão de pessoas, tudo. Na sua, vamos conversar então pelo coach, né? É muito estado atual, estado desejado, né? É a base, né, do coach. Na verdade, o coach, a palavra vem do inglês, né, que era o cocheiro, né, que é aquele cara da diligência, né, que ficava ali em cima do faroeste lá, do velho oeste, que levava alguém de um lado para o outro, né? Então, estado atual e estado desejado. Era quase se fosse um Uber hoje, né, o coach, isso aí. né? Te leva daqui para ali, né? Então, assim, esse é a base desse pensamento. O que você já conquistou, e que não é pouca coisa, assim, né? Hoje você está numa crescente, num setor que bomba hoje, que é o agro, né? Nós vivemos um ciclo, a commodity, acabei de falar isso com a Cris, né? A gente viveu num ciclo de baixa commodity. Hoje a commodity está num ciclo pós-pandemia, né? Absurdo. Então, Absurdo. assim, ninguém está nadando de braçada aí. Eu acho que os agricultores descobriram que o mundo come, né? E aí começaram a segurar, e a pandemia ajudou muito isso, essa consciência. O que você fez? Aí é uma pergunta pessoal. Quais foram os processos que te conduziram a essa performance hoje? Bom, a questão do estado, né, foi fundamental. Estado presente, o estado desejado, né? Eu vislumbrava onde eu queria chegar e aonde eu estava, comportamento que eu estava. A gente aprende depois, aprendi na PNL, que o homem não é o comportamento, né? Então, sim, perfeito. Com o comportamento que eu estava na época, eu não ia chegar a lugar nenhum. Isso, assim, ficou notório nas primeiras consultas de coach, né? E aí, até o que me destravou, vamos falar assim, porque durante o período que eu fiz coach quase 2 anos antes de entrar na PNL. Então, a gente fez a PNL, foi finalzinho de 2018, que foi que iniciou. Eu fiz 17 todo e um pedaço de 18. Eu não evoluía porque, na minha cabeça, eu não achava justo que eu, pela vida que eu tinha, que eu pudesse querer mais alguma coisa. Olha isso. Entendeu? Era muita ambição, no caso, não? Era assim, não, era uma crença... Era uma crença limitante. Sim, porque, perfeito. tipo assim, eu ficava pensando, poxa, eu sou o objetivo de muita gente. Perfeito. Então eu não me achava no direito de querer algo mais. Ganhava bem, tinha um emprego estável e tal. A empresa indo bem, né? A empresa no qual, e diga-se de passagem, assim, foi uma grande escola, tá? Para mim, assim, me deu muita liberdade de aprender, de desenvolver, né? Lógico, tem meus méritos, né? De estudo, de procurar e tudo. É tipo aquilo assim, você começa desse tamanhozinho, quando você vê, você está liderando uma equipe de 150 pessoas, exportando fruta e comandando tudo isso, entendeu? Então, é bem interessante. Você e aí do mérito, que você achava que você não merecia, seria isso? Isso. Essa crise? Eu tinha essa crença. Aí quando eu conheci a PNL, que aí você começa a fazer quadro de objetivos, você começa a estudar sobre inteligência, entendeu? Eu falei, não, cara, eu posso. Eu posso alguma coisa a mais. E eu fui entender a parte do transbordo, de você poder crescer para levar isso para alguém. Perfeito. Entendeu? Então, a PNL me trouxe isso, né? Ela fez com que eu saísse de onde eu estava, que eu já achava que era muito bom, e fosse para buscar um lugar que eu ainda não sei onde vai dar, né? Isso é muito legal, isso. Porque assim, hoje, tudo é processo. Hoje eu tô me desligando da empresa, né? Essa empresa que eu trabalhei 17 anos, e para seguir carreira solo. Perfeito. Aí assim, tem uma empresa tem empresa de produtos biológicos, que entra na onda do agro, e a Biosanto, que você comentou. Tem outra empresa em Aracaju, que entra em operação mês que vem, que vai ser uma fábrica de produtos biológicos. E tem agora a frente de Goiás, também com sede em Lusiânia, perto de Brasília. Entendeu? E lá é o quê? Lá é a mesma coisa. Sim. Mesma coisa. Só que, como a gente trabalha, é muito dedicado ao manejo, não é simplesmente em venda de produtos,
A gente tem que ter essas filiais que você poderia falar assim, não, mas por que não faz uma só? Porque você precisa dessa dedicação, você tem que ter os caras lá full time. Então você arruma um parceiro, faz o transbordo e monta outro braço seu lá com alguém que vai olhar que nem você olha. A gente falou, acho que com outro Vitor também em relação a agro. Alves, né? Isso. E esse é o terceiro Vitor, né? Terceiro Vitor. Vamos dominar o mundo aí, ó. É verdade, o Vitor Radael, perfeito, de investimento, minha empresa tem Emanuel Vitor, tem eu, que sou o Vitor, tem João Vitor e meu filho é João Vitor também. Caramba. Nós vamos dominar o mundo. Com certeza. Mas assim, trazendo até uma pergunta parecida que eu trouxe com ele, tem um livro que é muito legal, que o nome do livro é A Arte de Empreender, e ele traz muito a ideia de que empreender é você saber que você vai se fuder todo dia e você tem que continuar de alguma forma. Então ele traz isso como ideia de empreendedorismo. O que fez você virar a chavinha no sentido de assim, vou deixar de trabalhar para um outro, entre aspas, e fazer o meu, mesmo com a possibilidade que eu me ferre e assim, abrir mão dessa segurança, que é o que você falou, dessa estabilidade, para ir para um mundo completamente instável, mas que depende de você. O que virou a chavinha? Aí eu acho que uma característica minha mesmo, que é o novo. Nesse processo do coach, a gente estava passando por uma reestruturação dentro da empresa, e aí com delegação de cargos e funções. Porque é sempre assim, quando você desenvolve uma empresa, o empresário faz tudo, né? Ou o gestor faz tudo. E aí você vai acumulando funções e para de viver, né? Você é uma parte de um membro daquele micro-organismo e você não tem vida social. Aí vai família pro pau, vai tudo, né? E aí chegou um ponto que, assim, eu não tinha mais nada novo para fazer. Isso ainda lá em 2017. E aí foi quando eu cheguei para profissional de coach e falei, cara, eu vou sair. Na época eu não tinha condição nenhuma de sair. E ela falou, não sei o quê. Eu falei, cara, não adianta, não tem desafio mais, não tem nada novo, é sempre aquela mesmice e tal. E eu não quero, eu vou sair. Aí foi aonde tudo reverteu de novo, aí fiquei mais um tempo. E surgiu, a gente trouxe a parte do biológico para as lavouras, né? Sem intenção nenhuma de montar um negócio novo. Só que aí foi dando certo. Aí você tem um parceiro que veio e fala, pô, como é que eu faço isso? Aí um vizinho, pô, eu quero fazer isso também, um amigo. Falei, cara, aqui no Espírito Santo não tem, vamos criar um negócio. E aí, eu junto com o dono da empresa que eu era gestor, falei, cara, vamos montar uma empresa de sociedade. E aí surgiu a Biosanto. E aí eu comecei a empregar toda aquela energia que eu tinha na empresa que eu era gestor, comecei a empregar na Biosanto. Então a gente no primeiro 6 meses de vida da empresa em 2020, dentro da pandemia, a gente faturou 7 dígitos dentro do primeiro ano, 6 meses, começando. No segundo ano, a gente faturou 5 vezes o que tinha faturado desses 6 meses. E esse ano vai continuar a ser exponencial. E por que eu me desliguei? Porque, cara, não é aquela questão de você assim, você tá abrindo mão da instabilidade para uma coisa que pode dar errado. Não vai dar errado. Não tem plano B, entendeu? O plano B é fazer o A dar certo. Então, o plano é esse, vamos embora que vai dar certo. Tem uma coisa bacana que você acabou de repetir uma frase sobre modelagem que a Cris Franklin falou com a gente num podcast que a gente gravou com ela. Ela falou exatamente isso, né? O plano A é fazer... O plano B é fazer o A dar certo. Então, tem uma coisa na PNL que é modelagem, né? Ou seja, quem são as pessoas que nos inspiram, né? Kiyosaki diz assim, quer ser rico, aprenda com os milionários, porque eles já passaram por todo o processo até chegar lá.
E eu tenho uma história que eu sempre conto, você vai lembrar dela, de um empresário de Linhares que eu comprei um lote uma vez e ele disse para mim assim, compra esse lote que ano que vem vai valer o dobro. E aí eu fui, peguei um dinheirinho, exprimi essa coisa da escassez, da né? escassez, né? E aí fui lá, comprei o lote do cara. 2 anos depois, ele só errou 1 ano, né? Porque ele falou que ano que vem valeria o dobro. 2 anos depois o lote valia o dobro, né? Um investimento muito considerável. Deixa eu te perguntar, você comprou o lote de quem? Dele? Dele. Ah, tá. Sim, sim. Não, beleza. Não, então eu fui lá e comprei o lote dele. Eu tô falando sobre a questão da modelagem mesmo, sim. né? Então quando eu cheguei e comprei o lote do cara, 2 anos depois o lote valia o dobro, né? E aí eu fui querer tirar onda com o cara. Encontrei ele e falei assim, pô, meu camarada, aquele lote que você me vendeu tá valendo o dobro. Ele falou, pô, parabéns. Não tem aquele dinheiro que eu peguei com você, que eu vendi o lote? Eu falei, tem. Ele falou assim, eu comprei mais 10 lotes e vendi quase tudo. Aliás, tem um último lá. Se você comprar, ano que vem vale o dobro. Cara, eu falei, cacete, é isso que é a visão de empreendedor. Eu sempre falo, para de andar para de voar com Angola. Né? Porque a galinha de Angola voa para baixo, ela sobe no morro e voa. Você tem que andar com águia, né? Porque as águias que te inspiram a voar mais alto, né? Então, você é fruto daquelas pessoas que você convive. Quem foi as pessoas que te inspiraram, né, a olhar para alguém? Porque esse empresário me inspirou muito a ganhar dinheiro, né? Ele me ensinou uma coisa que eu não sabia. Quem foram as pessoas? A PNL fala sobre mentores. Quem foram as pessoas que você aprendeu? A PNL ensina isso, né? Você ter os mentores, né? A gente aprende isso. Eu não sou de gravar muita coisa, eu lembro, tá? Sim. Mas foi em algum módulo que fala do Walt Disney, né? Tem algum módulo assim que fala da modelagem, né? Fala disso daí, que você tem que ter os seus mentores. O meu primeiro mesmo, assim, parte empresarial foi o Altênis, que é o meu sócio hoje na Biosanto, entendeu? Eu trabalhei com ele 17 anos. Então, eu brinco que eu tenho mais tempo de vida com ele que com a minha esposa, né? Sim. Então, 17 anos, cara, você tem 20 quantos? 24. Pois é. 25, fiz 25 anos passado. Então, é uma vida, né? É uma vida. Então, foi a primeira pessoa que eu modelei, porque é um cara que veio de baixo, entendeu? Tinha uma história muito parecida com a minha, né? Veio de família humilde e tal, e veio igual, foi o primeiro. Aí eu tinha ele, na época eu tinha ele, tinha uma... Foi quando logo que eu te conheci, então tinha você como desenvolvimento pessoal, gestão de pessoas, tinha isso, né? Eu acho que eu cheguei a comentar isso com você uma vez. A gente conversava bastante por WhatsApp. Tinha um ex-professor meu de administração financeira e tinha mais alguém, mas agora eu não estou lembrando. E aí você vai mudando, porque é que nem uma corrida. Você tá numa corrida, não sei se já correu de kart ou de alguma coisa, você fica atrás do cara, aprende o traçado e passa, né? Você não pode também ficar modelando a vida inteira, né? Então, então não faz sentido, né? Também, né? E aí você vai trocando. Uma pessoa assim, eu tava conversando sobre isso há uns 30 dias atrás com os amigos nossos em Linhares, que a modelagem, ela depende muito da fase que você tá, ou o que você quer alcançar. Então, eu tô muito voltado agora para a parte espiritual. Então, quem que eu tô, assim, lendo muito, ouvindo muito, assistindo muito, não sei se vocês conhecem o André Fernandes, que ele é um pastor da igreja Lagoinha, lá nos Estados Unidos, da igreja do... André Valadão. Entendeu? Então, ele é um cara que... Diferente da pegada... Você foi a primeira pessoa que eu ouvi dizer que a espiritualidade ia ser a próxima ciência a ser estudada. Entendeu? Hoje ela é, mas ninguém admite, mas né? Então, assim, hoje, os profissionais, se você for pegar Paulo Vieira, o próprio Pablo, Tiago... O Anderson... O Wendel Carvalho. Eles têm muito essa pegada para parte... vamos dizer assim, juntando vida com espiritualidade, entendeu? Então tem essa pegada. E assim, você foi o primeiro que eu ouvi falar isso. Então hoje, o André, ele é pastor, prega muito, só que tudo que ele fala, você tira para a parte empresarial. Não que ele está falando para empresários,
Só que, para mim, hoje é a melhor pessoa para se modelar. Sim, interessante. Né? Então, eu acredito que a questão da modelagem é uma coisa que não é eterna. Você pega os códigos dos caras, a chave, né? O que o cara tem para você ali naquele momento e você passa de fase. Perfeito. Legal. Tem uma pergunta agora mais voltada a essa questão de realmente de ser um empreendedor, e a gente fala muito sobre o sucesso, a gente fala muito sobre o que a gente consegue alcançar. Poucas vezes a gente fala dos momentos de baixa. Então, acho que foi o Joel que falou isso uma vez e fez muito sentido para mim. Acho que as pessoas, elas pensam que quando elas chegam no topo da montanha, para chegar até uma outra montanha, vai ser uma linha reta, mas não é. Então, a gente está no topo de uma montanha, a gente precisa descer um vale. Nesse vale, a gente se fortalece até chegar numa outra montanha. Sim. O que te mantém motivado nesses vales? O que te faz querer chegar até uma outra montanha hoje? Quando você está numa montanha, vamos dizer assim, eu acho que você leu o livro, né? Picos e Vales, acho que deve ter lido. Então, quando você está numa montanha, você só consegue ver montanhas mais altas quando você chega na primeira. Certo? E não tem, né, como você disse, não tem montanha, né? É um gráfico. É um gráfico. O que não me desanima, o que não me tira do foco é a visão da próxima montanha. Né? Só que diferente das outras vezes, o que eu faço hoje? Você leva, né, toda a sua equipe com você. Vamos dizer, seu povo. Quem é seu povo? Primeiro, família, né? Que hoje as crianças, né, um de 8, outro de 12, já consegue dar opinião em tudo. Então, a gente tá pensando, cogitando trocar de cidade, mudar até de estado, né? Então, eles assim, a gente conversa, eles opinam, falam, não, papai é melhor aqui, entendeu? E o restante do seu povo é quem está com você. Porque o que eu aprendi nesses 17 anos de gestão é que você pode ter funcionários, colaboradores, que você vai pagar o salário digno para eles e que eles vão te servir naquilo que eles estão sendo pagos para fazer. Certo? É uma frase até do Warren Buffett, né? Quem faz o que não é pago acaba sendo pago depois pelo que não está fazendo. Perfeito. Né? Então, quando você tem o povo, né, que são essas pessoas que trabalham por você e não pela empresa, aí você vai e carrega, entendeu? Aí o que seriam os vales hoje no meu empreendimento? Viagem, você vê, você está estabilizado, com um emprego bom, estabilizado em cidades, crianças crescendo, aí você fala, pô, vou pular para lá. Tá, mas para pular para lá eu preciso fazer o quê? Eu preciso viajar, eu preciso ficar semana fora, entendeu? Eu preciso perder umas noitezinhas de sono, porque não tem como você falar assim, eu vou dormir bem. Cara, tem umas 3 semanas que eu só durmo assim, de hora em hora, parece um relógio. Mas esses vales... Esse esforço, né? Esse esforço, vamos dizer assim, você consegue continuar motivado quando você não perde a visão de lá. Sim. Você nunca pode perder a visão de onde você quer ir. Se você perde a visão de lá e você dá o azar de estar num vale, voltar pro de cá é muito difícil. A gente teve uma entrevista com outro participante, né? Alguns caminhos foram inaugurados por pessoas que não tiveram mentores, que tiveram que caminhar e aprender através de acerto e erro, né? E aí a gente começa a observar assim, qual é o caminho da alta performance? Eu tenho dito que antes da alta com L, existe 3 altos com U, né? Porque quando você inaugurou o caminho sozinho, você foi dando cabeçada. Mas quando você tem um método para chegar lá, então o primeiro passo é o autoconhecimento, né? Então, assim, se eu não me conheço, vai dar ruim quando eu começar a me esforçar. Porque eu não sei do meu limite, eu não sei quem eu sou, não sei quem eu acredito, né? Então, quando eu me conheço, eu já facilito o processo. O autodesenvolvimento são as ferramentas que um mentor vai trazer. Alguém que conviveu comigo, ele vai me ensinar alguns passos. Isso é autodesenvolvimento, é encontrar ferramentas.
E a autorresponsabilidade, que é comigo. Parar de terceirizar o louvor é meu, a culpa não é minha, né? É de alguém, é do governo, é de não sei o quê. Né? Eu estou sempre justificando. Sim. Se eu não tiver autorresponsabilidade, também não vai. O que os estudos, como o PNL, você já passou por Chican, você já passou por coach, o que esses estudos ajudaram você a se autoconhecer, a se autodesenvolver e a ter autorresponsabilidade? Vamos lá. Eu considero que eu tive uma sorte de, assim, de não reprimir nenhuma característica boa ou ruim. Eu descobri as características que eu tinha e pude escolher o momento de usar. Por exemplo, gestão de pessoas. Há os momentos de você ser duro, de você ser maleável, de você ser amigo, de você ser sisudo, de você interpretar um papel. Entendeu? Todos nós temos diversos personagens, vamos dizer assim. Nada pejorativo, mas não é. O jeito que você negocia com uma pessoa que você não conhece é diferente do jeito que você vai negociar para comprar um carro do seu amigo. Entendeu? Uma coisa é você ir na concessionária que você nunca viu ninguém, você vai negociar de um jeito. Agora, o cara é seu amigo, você vai pagar, assim, um exemplo, o justo, que é porque você não quer lesar ele. Então, você vai negociar de forma diferente. Nesse sentido que eu estou falando. Eu consegui identificar muito bem isso no coach e a PNL me fez oscilar esses personagens. Por exemplo, eu precisava desenvolver a parte empreendedora. Aí eu vou modelar quem empreende. Perfeito. Entendeu? Para poder fazer determinado projeto. Não, o projeto está andando. Agora é gestão de processo. Então aí sai o empreendedor, entra o gestor. E aí modela quem é da parte de gestão. Conceituado dessa forma, o cara vai falar, porra, mas o cara faz tudo, todo mundo faz isso. Quem é empresário faz isso. Quem é empreendedor. Só que às vezes o cara não pensa dessa forma, entendeu? Às vezes ele tem um bloqueio, ele reprimiu uma característica dele, entendeu? E não desenvolve, deixa lá atrás. Aí um dia que ele estiver muito cansado, porque ele está numa loucura de trabalho, aí volta isso. Nervosismo, irritação, ignorância. Acaba voltando um sentimento que ele tinha reprimido lá atrás, que ele não controla, que é a questão que você sempre falou, né? O sentimento não tem, a emoção vai vir. O que você faz depois, né? O cara te fecha. Eu lembro do exemplo, você vindo do Domingos Martins sem gasolina, quando você tava, o cara entrando na sua frente. Você vai fazer o quê? Você vai descer, xingar, o cara vai deixar você passar, entendeu? Então, a emoção de raiva vai vir. O que você vai fazer depois? Né? Perfeito. Não, e é legal isso que você fala, porque eu tenho escrito uma palestra que eu vou dar, enfim, acho que semana que vem. Eu falo muito sobre que cada um tem seus jogos internos. E é realmente isso que você está falando. O Timothy Galloway, que é o cara que criou o coaching, inclusive, lá, acho que 60, né? 60, um pouco antes até. Foi o primeiro coaching mesmo da história. Ele era um treinador de tênis. 60. Treinador de tênis que começou a entender que os jogos internos, ou a representação interna que a gente tem, ela modifica o nosso comportamento. Sim. Então, isso que você está trazendo é assim, é o auge para o autodesenvolvimento, para o alto desempenho e para chegar até essa alta performance. É eu entender que o jeito que eu interpreto o mundo que ele está em volta, então essa minha interpretação em relação ao mundo, é o que vai fazer com que eu me comporte de determinada forma e até atingir esse sucesso. Voltando no que você falou, que eu achei sensacional. Você falou assim, ter pessoas que trabalham para mim e não pela empresa, é o que me faz chegar em outros lugares, é o que me faz alcançar até outros lugares. Eu e meu pai, a gente está com um projeto hoje da Croton, que a gente está formulando uma aula, e a primeira aula que a gente está formulando é em relação ao indivíduo e à organização. Então a gente fala muito sobre engajar esse funcionário numa organização, como manter ele motivado, como gerar engajamento nele em todo o processo. E você trouxe, assim, realmente uma chave nesse sentido. Eu tenho pessoas que trabalham para mim, não exatamente para a empresa. O que você faz para essas pessoas se engajarem em relação ao Vitor e não só à empresa? Cara, é o seguinte, eu acho que o primeiro passo é você fazer com que ele se sinta parte do processo.
entendeu? Nas empresas que eu trabalho, tanto prestando serviço, ou agora com a Biosanto, ou na própria AGC, que é a empresa lá da onde eu vim, que eu trabalhei aos 17 anos, todo mundo me conhece. Desde a faxineira até vamos dizer, o diretor, né? Que, pela escala hierárquica. Aí, assim, eu vou tomar qualquer decisão voltada à área do cafezinho, por exemplo. A tia que faz o café. Uhum. Quem que tem todas as informações para me passar sobre o café? Ela. Entendeu? Vou tomar uma decisão de logística. Eu vou conversar com quem? O motorista. Show. Entendeu? Show. Então, você tem que fazer as pessoas se sentirem parte do projeto, porque, poxa, eu vou fazer uma cobertura aqui para melhorar o carregamento e o descarregamento dos caminhões. Eu vou conversar com quem? Com quem carrega e descarrega. Perfeito. Porque quando o cara vê um projeto que ele deu uma ideia realizado, Perfeito. cara, Show. esse cara vai achar que ele é dono daquilo ali, entendeu? E é Legal. dono, porque Sim. o pão, né, a comida, o alimento, né, vai prover a família, vem dali, vem da dedicação dele. Eu tenho chamado isso, né? É assim como a profecia da espiritualidade, eu tenho feito a profecia do líder generativo, que é a PNL generativa de terceira geração, que fala que dentro de um sistema existe todos os recursos, precisa do canalizador. Né? Se o líder é aquele que canaliza o processo e tira da equipe o melhor que ela tem, ele não precisa do ego para ficar patenteando ideias. Entende? Ele valoriza as ideias que vêm e faz com que esse que traz a ideia se sinta importante por tê-la. Né? Então nós chamamos de líder generativo. Porque os líderes se caracterizaram assim, o líder do medo, que era o da máfia, né? Se você não fizer, eu te mato. Né? Então, se você não fizer, eu te mato. Ainda tem muito líder da máfia ainda, né? Se você não fizer, eu te mato. Tem o líder da hierarquia, né? Dessa coisa mais do militar, do exército, né? Tem Faz reunião para dizer que manda, né? O Papa, né? O general, né? O capitão e o tenente, o sargento, o cabo e o soldado. Então, assim, eu tenho que falar com o cabo, depois falar com o sargento, depois eu tenho que, né, eu tenho que falar com o padre tem que falar com o bispo, eu ser bispo para chegar no Papa, né? Então você vai entranhando um processo de criatividade, né? Você tem, talvez, os líderes mais recentes, que são os CEOs. Corporativos, né? Corporativos ali, mas também tem o ego. Entende? O cara precisa de ser ele o dono da ideia. E quando você traz isso, eu acho que essa é a liderança do momento. É a liderança generativa. Eu sou o canalizador. É lógico que eu preciso ter uma puta experiência, um conhecimento técnico do que eu estou fazendo, porque senão eu vou patinar, né? Porque senão eu viro um impostor. Porque tem muito impostor por aí. O cara não sabe porra nenhuma, né? E fica dando opinião de tudo. Né? Mas se você sabe, você tem a expertise do teu negócio, e se você é um líder generativo, o que tem ali dentro vai trazer as soluções e você ainda vai criar pessoas que são solution provider, né? Os provedores de solução. Para mim, esse é o caminho da liderança atual. Legal. E é legal que uma das características que a gente tem falado bastante sobre esse líder generativo é a capacidade de receber feedbacks diretos. Bom e assim, ou ruim. Bom ou ruim, exatamente. Então a gente estava até brincando ontem de noite falando sobre isso, brincando com a alusão de futebol, né? Então, quando a gente pensa num técnico de futebol que não sabe ouvir do jogador que está ali dentro do campo, que, poxa, aquela atitude que talvez ele tomou, aquele comportamento não foi o melhor naquela situação, e o cara ter essa capacidade de entender que, poxa, o cara que está ali vivendo, o motorista que está vivendo, o cara do carregamento que está vivendo, entende dessa realidade e talvez está me trazendo, poxa, um puta feedback. E não, meu ego, eu tenho pós-graduação, tenho 5 MBA. Sim, essa capacidade de receber feedback é o que realmente diferencia grandes líderes na nossa visão. Como que você lida com feedback? O que você faz? Você consegue separar? Como que é esse processo? E como você dá feedbacks também? Boa pergunta. Vamos por partes. Puxando a parte rapidinho só, para não perder o fio, que você falou da questão da liderança generativa, houve um ponto
no meu processo de coach, que a menina virou para mim e falou assim, você não pode trabalhar como um piloto de Fórmula 1. Eu falei, por que não? Não, porque você não tá num carro sozinho. Eu falei, mas quem disse que um piloto tá no carro sozinho? Você já viu um pit stop no carro de Fórmula 1? Você viu quantas pessoas tem envolvida no projeto? O piloto só tá ali só tirando foto, vamos dizer assim. Perfeito. Entendeu? Então, cara, o cara pega uma foto, tem fotos na internet, conta, são 24 ou 25 pessoas no pit stop para trocar o pneu do carro. Em 9 segundos, né? Precisa fazer Não, tudo. hoje é 2,3 segundos. Uhum. Entendeu? Que não tem mais abastecimento, entendeu? Então, E aí você pega toda a parte dos engenheiros que estão por trás, dos mecânicos, entendeu? Do pessoal da alimentação. Cara, um paddock daquele ali para cada equipe tem 120 pessoas. Para um piloto. Entendeu? Então como é que você não vai trabalhar como piloto? Mas aí o cara vai lá, poxa, o carro puxou demais nessa curva. Ele vai falar com quem? Vai falar com o mecânico, com o engenheiro, vai falar com o cara que calibrou o pneu. Ele só vai dirigir, entendeu? Então esse feedback é importante. Vamos lá. Feedback bom, né? O gestor ele tem que ter muito cuidado com o feedback bom para ele poder não cair na graça da bajulação. Perfeito. Né? Porque quando você começa a atingir um determinado grau, né, vamos dizer assim, de desenvolvimento, não vou nem falar de prosperidade, não, vou falar desenvolvimento, vamos chamar de desenvolvimento. Quando você chega num certo grau de desenvolvimento, as pessoas vão começando a chegar perto de você por interesse. Entendeu? E você vê isso o tempo inteiro. Você acha que mais do que ninguém vê isso. Né? As pessoas vão chegando e aí vem sempre os bajuladores que te dão feedback sempre top. Entendeu? Aí eu procuro me cercar de pessoas que me contradizem o tempo inteiro. Interessante. Quando eu falo, ó, vamos fazer dessa forma. Aí o cara olha assim e fala, rapaz, não vai dar certo. Entendeu? Porque por mais que você tenha convicção, e isso eu sou bastante teimoso nisso, a gente teve até uma dinâmica ontem lá, com o pessoal todo da equipe lá, nossos funcionários lá, o Richel me participou também, falando sobre os pontos fracos e fortes, e aí explicar, né? E aí eu coloquei um dos pontos fracos, é teimosia, e eu realmente sou teimoso, porque vai chegando um ponto que você também tem que ter propriedade do seu conhecimento, né? Então, pô, eu sou teimoso até que alguém me prove que eu tô errado. Provou, beleza, não tem ego. Não, vamos por lá, vamos pelo caminho de lá, tranquilo. Eu tomo muito cuidado com isso, entendeu, Wellington? A questão do feedback positivo. Eu dou mais atenção aos feedbacks negativos, porque você sabe o feedback positivo. Você não precisa de ninguém te falar. Você sabe que tá dando certo. Você tem o fruto, tem o resultado. Então, pô, tá dando certo. Eu costumo dizer, Vitor, que as pessoas que mais me ajudaram foram as pessoas que trouxeram críticas ao meu comportamento, né? Ou seja, aquelas que me elogiam, elas exacerbam o meu ego. E é legal, né? É gostoso essa coisa assim de receber elogios. Mas foram as críticas que me fizeram crescer. Os elogios massagearam o meu ego e às vezes até uma armadilha. Porque diante de muito elogio, você acaba se conformando, se nivelando naquele Você descansa. patamar. Exato. E quando você recebe críticas, de alguma forma isso te traz o novo. E aí, novamente, a pergunta a você. E a pergunta de Gabriel também, só para reforçar a pergunta. Há uma cultura na tua empresa de feedbacks honestos? Porque a gente tem gente muito mimimizento, assim, né? Nós temos funcionários muito não preparados, né? Como é que é essa coisa da comunicação em si dentro da empresa? Eu deixo muito aberto com eles todo o funcionamento da empresa. Muito empresário, de repente, vai ouvir o que eu vou falar aqui agora e vai achar que é um erro. Tem que esconder um pouquinho. Não. Lá os caras sabem quanto que a empresa está ganhando, sabem o que está faturando, sabem tudo para fazer parte do projeto. Sabem quanto eles precisam de vender por mês para se pagar. O Vitor disse isso aqui também. Entendeu? Então, eles fazem parte do processo. Né? E quando você tem um ecossistema desse, em que você cria... Ontem mesmo, um dos meus
O segundo funcionário da empresa hoje uma autoridade, é o Lúcio. Ele é uma autoridade em manejo biológico e em tecnologia de aplicação. Isso, lá esse mesmo. Uhum. E cara tem umas 10 cabeças, eu fico brincando com ele. É muito inteligente, fala de tudo que é assunto. Uhum. Então hoje ele está partindo para mais um desafio. É a questão que você falou, como é que você oscila nessa questão dos picos e vales. Ele está indo para Sergipe, para Aracaju, se mudando para lá com família e tudo, para tocar o projeto lá do mesmo jeito que ele fez aqui. Porque aqui hoje já consegue caminhar. Então, são essas pessoas que trabalham por você. Eles acreditam no seu projeto, acreditam em você e vão. Entendeu? E vão. Uma pessoa de má índole não fica no ecossistema desse. É meses. Perfeito. Entendeu? Ela não fica, não adianta. Você... vai ser um mês, vai ser 2, o próprio sistema vai excluir ele e ele vai se sentir mal e vai sair. Sim. Porque ele sabe que não vai conseguir nada daquele jeito. Sim. Entendeu? Então a gente trabalha isso muito, igual eu tô te falando, ele vai para lá, ontem a gente saiu à noite e fomos jantar. Todo mundo. Família, né, dos funcionários e tudo. A gente foi e fez uma pequena confraternização, né? Uma despedida. Não foi uma despedida, mas assim, é que ele não vai estar presente, né? Sim, ele vai continua no processo. Vai continuar no processo, mas vai estar vindo uma vez por mês só. Mas a gente tem muito isso. Então é muito... Ah, Vitor, e quando você tiver 100 funcionários? Cara, vai ter que ter núcleos que vão agir dessa forma. Não vai conseguir, de repente, juntar todo mundo de uma vez. Mas você vai ter que ter um ecossistema aqui, outro aqui, outro aqui. Porque dessa forma eu vejo que vai muito longe. Tem um filme que acho que é Coração em Chama, um filme que eu usava muito para liderança, e é um filme de 1948. Ele fala sobre uma esquadrilha americana, né, que estava na Segunda Guerra e estava perdendo muitos aviões. Os caras saíam com 20, com aqueles bombardeios, e voltavam com 13, com 14. Então, um líder é colocado ali, e é um filme muito antigo, e ele começa a montar a estratégia. A primeira estratégia dele era desafiar o brio dos pilotos, né? Dizendo que eles eram alvo fáceis, né? E tem um momento do filme que é muito interessante, que ele parte para cima de um cara e detona o cara, assim, né? Mas em todo o tempo ele fala do comportamento, nunca se dirigindo à identidade. Perfeito. Né? Então, a PNL traz isso, né? Se eu falo pro meu filho, cara, eu não tô gostando disso que você tá fazendo, isso precisa ser melhorado. E se eu falo, cara, eu não tô gostando de você fazendo isso, né? É diferente. Você é um preguiçoso ou esse comportamento foi um comportamento displicente? Exatamente. É muito diferente. Então, assim, quando esse líder entende que a crítica deve ser feita ao comportamento, quando esse pai entende que é o comportamento e não a identidade, talvez isso é o grande presente que a PNL nos traz, eu acho que faz toda a diferença. E eu acho que a empresa precisa preparar os seus liderados, ou seja, o seu líder, né, o CEO, no seu caso o diretor, a receber feedbacks a nível de comportamento. Porque eu já amenizo também a resistência a essa crítica, né? Então, os grandes, nesse filme, ele fala que os grandes recebem e suportam feedbacks. Os infantis procuram outro lugar para ser bajulado. E aí você escolhe onde você quer ficar. Você quer crescer a partir de feedbacks honestos ou você quer inchar a partir de feedbacks que não são diretos a você e que fica sustentando a sua infantilidade existencial, né? Eu acho interessante isso, né? Colocar isso. Esse raciocínio que você fez faz muito sentido, porque a gente tem a mania de achar que que o mundo é estável. Então a gente precisa continuar de uma mesma forma e vai dar certo. É uma mania que a gente tem, mas se a gente for parar para pensar, o ser humano, dentre todos os animais, é um dos únicos que tem que se virar mesmo, porque tem bicho que já nasce sabendo que o passarinho, ele nasce sabendo que ele tem que comer alpiste. Que ele tem que comer aquele determinado... alpiste é o que você prende, né? Que come alpiste. Da natureza come fruta. Perfeito. Ele sabe que ele precisa comer aquela questão. O guepardo que nasce, ele sabe o que ele tem que fazer. O ser humano, querendo ou não, além do instinto materno de buscar o seio,
ele não nasce com essa capacidade de saber o que ele realmente quer. Então a gente tem essa mania de achar que o mundo é estável, mas a gente não é instável. A gente tem que lidar com essa capacidade de instabilidade, de saber que eu tenho que mudar o meu comportamento nessa situação, em uma outra situação. Eu acho que demorei muito para entender o que era realmente um feedback a nível de comportamento e a nível de identidade. E aí quando meu pai traz essa questão, assim, me faz muito sentido com realmente esse líder generativo, no sentido de entender que, poxa, beleza, até aqui eu fui dessa forma, mas com esse feedback eu posso me adaptar, eu posso criar essa instabilidade por esse momento, que depois ele me gera uma estabilidade no processo. São linhas, né? Muito tênues, né? Você tem que ter tudo isso, a questão do líder generativo, você tem que ouvir os feedbacks, você tem que mudar, mas você tem sua identidade. Então, uma coisa que você precisa trabalhar é que não importa, as pessoas não podem confundir o seu jeito calmo com a sua imparcialidade com as coisas, né? Vou citar o exemplo de um leão. O leão pode estar lá deitado do jeitinho que ele quiser lá, tranquilo, brincando com os filhotinhos dele, mas ninguém olha para um leão imaginando que ele não vai te atacar, entendeu? Então, você tem tudo isso que você falou, a questão do líder generativo, mas você precisa ter a sua identidade. Você tem que ter a sua identidade. As pessoas têm que te ver em você, têm que ver um líder, né? Nesse formato que a gente trabalha, tem muito isso. Porque quando as pessoas trabalham para você, em vez de trabalhar para a empresa, tem essa diferença. As pessoas veem em você um porto seguro, vamos dizer assim. Perfeito. Entendeu? Isso aí a pessoa que não der atenção a isso aí se complica bem. Vitor, vamos colocar aqui, a gente já está indo pros finalmente, né? Passou quase uma hora já. Mas rápido, muito né? interessante, assim. E eu queria que a gente fizesse um beabá. Porque eu acho... Você sabe que eu me lembro... Uma vez você estava numa aula e você estava preocupado como você ia pagar uma casa. Então me veio essa memória aqui. Eu me lembro que eu disse para você assim, depende de como você vai olhar para isso, né? Eu me lembro que eu falei, daqui uns anos você vai olhar para trás e vai ver que ficou pequeno isso aqui. É isso. Né? E eu vi você crescendo muito. Quais são os pilares? Onde a gente falava isso, assim, quais são, não é o conselho, mas quais são os pilares de alguém que quer crescer como você, como líder, como empresário? O que teve dos passos, né? Se nós fôssemos olhar os degraus, quais os degraus e o que você deixaria para essas pessoas diante de tanta abundância para crescer? Primeiro de tudo mesmo, você... se você estiver no ritmo frenético do Napoleão Hill, né? O Mais Esperto que o Diabo, se você estiver nesse ritmo, a primeira coisa é parar. Você tem que enxergar ao redor. Que aí você vai ver que sua esposa não está bem, que seus filhos estão crescendo, você está vendo seus filhos crescer na horizontal, né? Que a sua vida profissional não é tão boa quanto você desenha para você que seja, né? Que as pessoas que estão do seu lado talvez não gostam de você. Então é o primeiro passo. O segundo, cara, é focar na família. A família assim, é a primeira igreja, é o pilar, é tudo. Família é a base. A base de tudo é a família. Né? E depois espiritualidade. Então você está alinhado com o seu propósito, com a sua identidade, com a sua família e com Deus, não tem nada que seja impossível para você. Você falou um negócio muito interessante na questão de que o ser humano nasce e não sabe o que vai fazer. Ele não precisa saber mais hoje. Tá muito fácil. Então você nasce um neném recém-nascido, é cheio de cuidado, já tem o bebezinho, o bebê conforto e tal. Não precisa mais de você desenvolver seu instinto. Não precisa. Agora, uma coisa a gente tem diferente de todos os animais, que é a prosperidade constante. Desde que você saiu do seu pai, você só prospera. Só prospera. Tá chegando ao ponto de que
você 25, acho que o homem é 21 que para de crescer, né? 21, 22, que aí Estatura. você para de crescer na vertical, né? Demole e vai para horizontal, né? Igual eu cresci um pouquinho para horizontal. Mas a prosperidade, você imagina, você nasceu sabendo chorar, depois você aprendeu a falar, aprendeu a engatinhar, aprendeu a andar, antes de andar já estava correndo, é o processo natural e o crescimento. Você só para se você quiser. Você só vai parar se você quiser de prosperar. Isso aí é inevitável. Você pode prosperar para pior ou para melhor. Você vai estar prosperando. Você pode ser uma pessoa ruim ou pode ser uma pessoa boa. Aí vai depender Escolhas, né? da sua identidade, Perfeito. do seu propósito, da sua família e da sua espiritualidade. Legal. Gabriel, tem um pinga-fogo aí pra você. Eu- né? Antes do Pinga Fogo, eu tenho uma dúvida de filho agora. Porque você me elaborou uma dúvida de filho. Aí, ó. Como pai, você falando dos seus filhos, desse processo de educação mesmo dos filhos, o que você não abre mão como princípio para eles, assim? O que você tenta passar como pai, mesmo às vezes não conseguindo estar o tempo inteiro com eles como você gostaria? O que você vê como principal princípio realmente que você precisa passar para esses seres humaninhos que estão ali crescendo e que vieram de você? Honrar a mãe deles. O Hélio sabe disso melhor do que eu. A primeira referência de homem que a sua filha vai ter é você. Então, o jeito que você trata a sua esposa vai ser o jeito que ela vai buscar alguém para tratar ela. Sim. Isso né? Freud já explicou isso faz sim. tempo. Seu filho, se ele vê você tratando sua esposa errado, ele vai procurar uma pessoa tratar da mesma forma. E vai achar. Sim. Porque vai ter aqui, viu o pai batendo na mãe. Sim. É um ciclo. Entendeu? Combina. Vai achar. Então, esse, assim, é o que eu não abro mão com eles. Então, eu procuro sempre evitar discussões na frente deles. Tem hora que não tem jeito, né? Você tá ali, tem um satanás chamado TPM aí que não tem jeito. É aquela fase que se o capeta aparecer, a mulher entra nele, né? Mas a gente tem sempre, né? É o nosso reino, a casa, né? A casa é o seu, né? O recanto, vamos dizer, o recanto do guerreiro, né? É onde você tem que honrar a sua esposa, que você tem que tratar muito bem sua esposa, você tem que fazer com que ela se sinta segura. Então, cara, e quando você tem, assim, você vive isso, as crianças, elas pegam a frequência. Não precisa você ficar falando, não, você tem que tratar bem sua mãe, você tem que... Não é assim, é frequência, é O exemplo. comportamento fala mais do comportamento, que as palavras, Perfeito. né? Perfeito. Antes do Pinga Fogo, então, você teve uma experiência conosco recente do Chicã. Você poderia descrever para nós o que foi o Chicã para você? Poderia. O Chicã, assim, eu sempre conversei com o Richelme que eu queria que a minha esposa fizesse, né? Que ela tá agora, minha esposa tá, vamos dizer assim, virou o olho para desenvolvimento pessoal. Ela nunca gostou muito e tal, e eu queria que ela fizesse para destravar nessa parte de desenvolvimento pessoal. E aí ela virou um dia pra mim assim, a gente na brincadeira, eu falei, amor, você tem que ir e tal. Ela falou, não, se você for, eu vou. Eu falei, então beleza, então vamos. Aí ela não tinha como voltar atrás, né? Sim, e aí eu ela que também não, né? Eu tinha que ir. Que a princípio, o projeto não era eu ir, né? E eu achava que tinha que ir separado. E, cara, foi assim, foi fantástico. A gente poder passar pela experiência do Chicã, não pode falar muita coisa, né? Sim. Mas a gente passar pela experiência do Chicã como casal, cara, é transformador. É transformador. Eu acredito que deveria ser mais incentivado o Chicã para casais. Sem mudar nada, não muda nada. Sim. Mas aquela vivência do Chicã para casal é um negócio, assim, é surreal. Tem um projetinho aí que é um treinamento para casais e talvez agora você tá dando um empurrãozão. Tá. Aí. Tá empurrando. Tá no forno. Tá empurrando. Tá. Muito legal. E é legal, assim, só antes do Pinga Fogo, mais uma coisa antes do Pinga Fogo, completar o que você começou falando do Vitor com o que a gente termina agora falando sobre o Chicã. Então, essa questão do aluno, e que é uma troca, né? Eu acho que, eu não lembro o último Chicã que eu aprendi tanto com alunos, Sim. quanto eu aprendi nesse último,
e você faz muito parte desse processo. Então, tudo que a gente teve como troca de aprendizado foi incrível. E você realmente foi um porta-voz dos alunos em relação ao que o grupo sentia, em relação ao desenvolvimento seu pessoal como pessoa, como profissional, como o campo que a gente sempre fala, o que estava trazendo, né? Então, separa esse tempo para te agradecer. Perfeito. Acho que é algo... Antes do Pinga Fogo era isso aí que eu tinha que falar. Vamos lá. Show, Obrigado. mas vamos lá. O Pinga Fogo é o seguinte. Em palavras rápidas, você vai me responder algumas perguntas que eu vou te fazer em relação à vida, em relação... Enfim. O que vier na sua cabeça, ok? Em relação às suas memórias, experiências de vida. Show? Ok. Vamos lá. Um livro que mudou a sua vida. Mais esperto que o diabo. Um lema, uma frase que você leva pra vida. Honrar pai e mãe. Um mentor profissional. Profissional, Magela. Você tá indo pra uma ilha deserta. Você leva quem? Uma pessoa. Minha esposa. Último filme ou livro ou série que viu, documentário, que te chamou bastante atenção? Suítes. Suítes, ok? De advogados, né? Isso. Bacana. Um sonho que você tem? Sonho? Sonho. Rapaz, sonho é brincadeira, né? Falar de sonho, né? Porque eu assim... eu penso muito pela parte do transbordo, né? Eu vou falar... eu penso em ter muito sucesso, né? Sucesso, vamos dizer assim, financeiro nas empreitadas que eu tô. Porque sucesso profissional eu me considero bem próspero e bem sucedido. Mas o sucesso financeiro eu quero alcançar para fazer o que os grandes fazem, que é uma coisa assim que eu acho que todo empresário que se preza tem que modelar. O Bill Gates, por exemplo, ele já doou mais do que a fortuna que ele tem hoje. Entendeu? Então tem um código nisso aí. Tem alguma coisa nisso aí, tem, entendeu? Então, todos esses caras, Steve Jobs, Bill Gates, esses caras muito multimilionários, esses caras sempre fizeram caridade, sempre investiram em tecnologias voltadas para a filantropia. Por que eu estou dizendo isso? Um exemplo. Hoje, pela diferença cambial, a gente poderia, com a vida financeira que a gente tem, ajudar centenas de pessoas num país vizinho nosso aqui. Talvez no Brasil você não consegue talvez ajudar, porque a gente está até vendo isso no Nordeste, a gente está pensando em montar uma coisa para criança lá, mas você não consegue fazer. Você precisa através de ONGs, entendeu? Porque hoje tudo é muito difícil, tudo é visto com desconfiança, entendeu? Então, se você for falar em sonho, eu acho que é mais um objetivo, mas vamos falar de sonho. Eu quero ajudar pessoas. Perfeito. Perfeito. Pau. Trilha sonora da vida. Uma música que é trilha sonora da sua vida. Dreams do... como é que é? Dreams. Sonho. Dreams do Deccan Bears. Ok. Se você for definir o Vitor é? Definir o Vitor. Difícil falar assim. Uma frase ou uma palavra? Uma frase ou uma palavra? Vamos dizer adaptável. Adaptável, perfeito. Em 5 anos o Vitor vai estar? Onde? Como é que geograficamente falando? Não. A nível de carreira. Eu quero estar aí já com um objetivo que eu coloquei. Uma coisa boba, né? Daqui 5 anos com uns 15 CNPJ já, umas 15 empresas espalhadas e podendo levar essa cultura de transbordo e de desenvolvimento das pessoas que estão comigo, as pessoas que confiam em mim, entendeu? Justo. Por último, para fechar, voltando aos vales e aos montes. Agora você vai e tem a oportunidade de chegar ao monte mais alto do mundo e você tem um megafone que todo mundo vai te ouvir. Qual a sua frase rápida e que todo mundo vai te ouvir nesse momento? Quando estiver indo ou quando chegar? Lá em cima, você tá com o microfone na mão. Todos te ouvem, traduzido em todas as línguas do mundo. Você também pode. Uau. É engraçado a imagem que apareceu Olá. ali. Ela vai mudando. Que massa, cara. Ok. Olha lá.
Tudo Gente, a ver. Obrigado, Vitor, por aceitar, viajou, saiu cedo para estar conosco aqui. Somos muito gratos à tua vinda. E existem coisas que está além da nomenclatura, e uma delas é a amizade, né? Alguém que a gente pode olhar e falar, caramba, que bom estar aqui com você. Foi uma manhã bem bacana contigo aqui. Obrigado. Beleza? Igualmente. Tamo junto. Satisfação, meu irmão. Agora eu vou junto. pro almoço, né? Ah, é? Agora a parte Tem ruim. almoço? Tem almoço. Ah, tá. Então tá bom. Deixa eu dar Valeu, uma gente. sugestão,